Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre a isomeria óptica, que também faz parte da isomeria espacial juntamente com a isomeria geométrica. Bom, a isomeria óptica, nós temos que entender primeiramente o que é assimetria e simetria. Quando nós falamos com um objeto assimétrico, quer dizer que nós estamos considerando que eles são iguais. Então, vamos pensar na nossa mão colocada à frente de um espelho. Nós vamos perceber que a imagem que é reproduzida pelo espelho é a mesma que é da nossa mão. Porém, quando nós colocamos as duas mãos sobrepondo uma em outra, percebemos que elas não são superponíveis, ou seja, tem uma sobreposição igual, ok? Então, elas não se sobrepõem. Nós falamos que, por ela não ter sobrepor uma na outra, nós falamos que elas são assimétricas, né? Que não são iguais. Então, vamos falar de uma estrutura que apresenta essa assimetria, ou seja, essa diferença de ligantes ou até mesmo de figuras. Vamos considerar esse aqui é o carbono, onde ele faz 4 ligações. Essa bolinha branca é o hidrogênio, esse aqui é o cloro, esse aqui é o sódio em cinza e essa aqui é o CH3, né? O carbono com 3 átomos de hidrogênio. Vamos analisar esse carbono aqui. Se a gente perceber, ele tem 4 ligantes diferentes. Por ele apresentar 4 ligantes diferentes, nós chamamos essa estrutura, né? Na verdade, o carbono, de carbono quiral, ou também chamado de carbono assimétrico. Quando falamos isso na estrutura, quer dizer que aquele átomo de carbono tem 4 ligantes na sua estrutura diferentes. Pode haver ligação dupla? Esse carbono uma dupla para considerar carbono assimétrico? Não, só pode fazer com ligações do tipo simples, ok? Outra coisa da isomeria óptica, nós temos que entender que antigamente, né, Louis Pasteur, ele fez um experimento com ácido lático e ele pegou essa estrutura orgânica e passou por um polarizador. Vamos pensar que essa daqui é a substância do ácido lático. Então, quando ele passou pelo polarizador, essa estrutura do ácido lático teve uma organização, ou seja, um sentido na sua viragem quando ele passou pelo polarizador. Quando ele passou pelo polarizador, ele obteve uma estrutura que virou para a direita, para o sentido horário, e outra vez ele observou que essa estrutura também teve uma rotação para o sentido da esquerda, sentido anti-horário. Então, nós dizemos que quando uma substância orgânica entra em um polarizador, né, e ele tem uma viragem para o lado direito, nós chamamos com um sinal positivo de estrógeno. E quando ele entra no polarizador e vai para o sentido da esquerda, nós chamamos de levógeno, com um sinal negativo. Outra observação que nós temos que fazer sobre uma molécula orgânica é se vai ter mais de um centro quiral ou assimétrico, ou seja, aquele carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes. Podemos sim, tá? É só a gente analisar cada caso. Então, esse primeiro carbono aqui, observem que ele tem esse ligante H, esse ligante CH3, esse ligante OH e esse total de ligante todo aqui. Então, ele possui 4 ligantes diferentes? Sim. Então, nós representamos na química orgânica com um asterisco, ok? Esse outro carbono também apresenta quiralidade, porque ele tem um ligante hidrogênio, uma estrutura aqui, outra de COOH e outra de OH. Então, também ele é um carbono quiral. Vamos descobrir qual é o carbono que tem centro quiral, ou assimetria. Esse carbono, ele já não é considerado assimétrico porque, observem, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele.
Por ter ligantes iguais, ele não vai ser carbono quiral. Esse carbono aqui, ele tem um hidrogênio, um CH3, um NH2 e essa estrutura toda aqui. Então, esse carbono aqui, ele é considerado carbono quiral. Esse carbono aqui tem 2 ligantes de hidrogênio, então ele já está descartado de ser carbono quiral. E todos esses átomos aqui do carbono também não são quirais, porque eles não vão apresentar 4 ligantes diferentes. Quando também tivermos uma questão que fala sobre mistura racêmica, nós temos que interpretar que essa mistura exige a substância levógera, ou seja, que vai para o sentido horário, e há também a mistura levógera, a que vai para o sentido da esquerda, anti-horário, tá? Então, quando falar de mistura racêmica, nós temos essas duas misturas, da levógera com a destrógera.